difícil as pessoas acreditarem com um cara desse e o nome de Gary, né, que sou paraense, né? Não faço ideia o que meus pais pensavam. Nasci em Belém, me chamaram de Gari, né? Mas tem sido um privilégio poder servir ao Senhor. Meus pais foram missionários com o Instituto Linguístico Wycliffe. Trabalhava com tradução da Bíblia. Eu nasci durante aquele tempo. Quando eu tinha 9 anos, meus pais voltaram para os Estados Unidos. Eu fui criado no estado de Wisconsin, lá no norte dos Estados Unidos, fronteira com o Canadá, onde no inverno faz 40 graus abaixo de zero. Então Deus gosta de me colocar nos extremos, no extremo de frio, e agora eu moro em Belém do Pará, no extremo de calor. Mas nesses extremos a gente tem caminhado, aprendido ao longo desses anos, e tem sido um privilégio servi-lo ali. Sou casado com a Sandra, temos 3 filhos esparramados já pelos 4 cantos da terra. Temos uma filha servindo o Senhor numa missão em Dallas, Texas, um filho pastoreando no estado de Maine, e uma outra filha que mora em Portugal, onde ela faz estágio com Palavra da Vida lá. E a Sandra está lá em Belém agora, aguardando ansiosamente a minha volta, né? Então a gente fica feliz pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês esses dias. A conferência missionária sempre é bênção poder participar, ouvir os colegas abrindo a palavra, compartilhando das suas experiências. Sempre é enriquecedor e encorajador para todos nós, inclusive eu. Nós temos um Deus que está em missão. Deus é um Deus em missão a resgatar a humanidade, a restaurar a humanidade consigo mesmo, a redimir a humanidade, para que nós possamos, como lemos no início do culto, experimentar naquele dia, estar adorando o Senhor, na presença do Senhor, ouvindo todas as línguas sendo faladas, vendo todos os povos, todas as etnias, todas as famílias da terra sendo representado ali. Então, como esse texto é um texto escatológico, é um texto que prevê o futuro, nós sabemos o final da história. A missão de Deus vai ser bem sucedida. Isso vai acontecer. Haverá pessoas falando em todas as línguas da terra ali, adorando diante do Senhor. Haverá representante de cada nação, cada povo, cada etnia. Haverá representantes diante do trono adorando e louvando ao Senhor. Isso vai acontecer porque nós temos um Deus que está em missão. E Ele nos dá o privilégio, a honra de participar na sua missão. Ele nos convida, Ele nos resgata, Ele nos chama para participar dessa sua missão. Ele nos restaura contigo mesmo, para que nós possamos participar nessa missão dele, de chamar, de resgatar, de redimir, de reconciliar esses povos, essas nações, essas línguas que hoje adoram ídolos, para ser uma adoração genuína e verdadeira ao Senhor, como nós experimentamos aqui. A pergunta é que se nós somos de fato engajados nessa missão. Ontem à noite nós vimos em Mateus capítulo 9, no final desse capítulo nós olhamos o exemplo de Jesus, dando aos discípulos e a nós um exemplo do que é um Deus em missão. E nós vimos que ele estava ali servindo os povos, ele estava amando os povos, e nós entendemos que então ele
engajou os discípulos na obra de oração. Então nós entendemos, chamados para, como Jesus, servir os povos. Para isso nós precisamos avançar até eles, nós precisamos ir até eles, como Jesus fazia, andando de todas as cidades e povoados. E chegando lá, nós temos a obrigação de anunciar a palavra do Senhor a eles e ajudar com os problemas que nós encontramos ali naqueles lugares. E nós somos então chamados, ao chegar lá, somos chamados a amar, podendo ver os problemas, as necessidades que tem ali, mas não só ver, importar com essas necessidades e entender que os povos do mundo são povos aflitos, exaustos, pessoas desesperadamente precisando das boas novas da salvação em Cristo Jesus que nós temos. Pessoas desesperadamente precisando ser amados, cuidados, pastoreados. E então Jesus nos comissiona, Ele nos chama, Ele nos convida para orar. E ele começa recrutando os seus próprios discípulos. Ele chama: ore, porque a tarefa é enorme, são pouquíssimos que trabalham. E ele coloca os discípulos de joelhos para rogar ao Pai a enviar trabalhadores. E então nós chegamos em capítulo 10, que é o nosso texto para hoje. E percebemos que Jesus foi estratégico. Ele colocou os discípulos para orar, para rogar ao Pai. Mas então nós percebemos que Jesus diz: já que vocês estão orando, vocês vão ser a resposta da sua própria oração. Os discípulos tinham andado com Jesus já há alguns anos, eles tinham passado aqueles dias, como no primeiro culto nós vimos o Bebeto falando do dia missional de Jesus. Que dia! Em que ele foi de lugar em lugar, curando, ajudando, expulsando o demônio, ensinando a palavra às pessoas, indo para as casas, indo para as ruas, indo orar, chamando, envolvendo outras pessoas nessa obra. E eles tinham acompanhado Jesus durante todo esse trajetório. E eles foram caminhando junto com Jesus. Podiam ver Jesus multiplicando pães. Podiam ver Jesus acalmando mares. Podiam ver Jesus então expulsando demônios, curando, ressuscitando. Estavam andando junto com Jesus. Uau! Que homem é esse? Que trabalho é esse? Que missão é essa? E eles estão ali carregando a malinha de Jesus, de lugar em lugar em lugar. Legal isso, joia isso. Eles estavam frequentando o Instituto Missionário JC. Eu sou diretor da Palavra da Vida lá no norte, e nós temos o Instituto Missionário Palavra da Vida. Os discípulos foram para o Instituto Missionário Jesus Cristo. Eles andavam com Jesus, viram como ele praticava a missão. E agora nesse texto, ele diz: agora vocês estão de vez. Agora é a sua vez. Agora não sou eu que vou. São vocês que vão. Vocês que vão fazer a missão. Vocês têm visto, vocês têm observado. Então agora vocês estão de vez. É sua hora de vocês. Acabou a sua preparação. Agora vocês estão preparados para a ação. E vocês precisam entrar nisso.
Então, queridos, eu creio que Deus nos chama para sermos preparados, para entrar em ação, para entrar na missão dEle. E neste texto que nós vamos estar tratando esta manhã, eu creio que a gente encontra aqui várias verdades importantes a gente lembrar ao engajar nessa missão de Deus. Versículo 1 do capítulo 10, a Bíblia diz: tendo chamado aos seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ele dá os nomes dele, versículo 5, ele diz: a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graças recebestes, de graça dai. Jesus aqui comissiona esses discípulos. E nós precisamos que o primeiro passo na missão é ser comissionado por Deus. Eles foram comissionados por Deus, eles foram dados autoridade por Deus, eles foram chamados por Deus e enviados para o campo. Agora a sua tarefa é essa. Eles receberam essa comissão de Deus, esse chamado de Deus para se engajar nessa missão. E nós entendemos que Deus tem pessoas separadas para cumprir essa missão. Agora nós precisamos ter um pouquinho de cuidado aqui. Que há várias pessoas que ficam aguardando algum tipo de chamado místico. Eu tenho conversado com pessoas é feio dizer velhos, né? Pessoas experientes, tá? Pessoas experientes que ouvi falar assim: Gary, eu sempre quis ir para o campo missionário. Sempre quis ir para o campo missionário. Mas Deus nunca me chamou. Falei: meu irmão, você sempre quis ir para o campo missionário? O que você achava que isso era? Quem é que colocou esse desejo no seu coração? Então Ele chamou você para fazer o quê? Aí tem gente que diz: Deus nunca me chamou para o campo. Diz: como é que o Senhor nunca chamou você para o campo? Então Ele chamou você para fazer o quê? O que é que você fez então? Sei lá, eu fui trabalhar, fui na igreja, sentei no banco, cruzei os braços, né? Contribuía, fiquei ali parado. Então o Senhor chamou para você para isso? Você foi chamado para sentar em banco, cruzar braço? Você foi comissionado por Deus para fazer isso, com desejo ardente no seu coração, ir para missões, mas você teve a ousadia de cruzar os braços, sentar no banco. Que chamado é esse? Eu prefiro muito mais o exemplo que nós vimos ontem à tarde do Sophie Muller, que traduziu a Bíblia em várias línguas, implantou centenas de igrejas, formou vários seminários lá nas selvas. E quando alguém perguntou sobre o chamado dela, diz: eu li uma ordem e obedeci. Sophie Muller acabou sendo missionária da Palavra da Vida, foi sepultada pelo nosso fundador. No culto fúnebre dela teve 8 pessoas presentes.
uma senhora totalmente desconhecida, não reconhecida no seu próprio país. Mas quando teve o culto de celebração, a vida dela lá nas selvas, milhares de indígenas foram lá e testificaram, como nós ouvimos o testemunho do seu Bittencourt. Eu li uma ordem, obedeci. Se você esta manhã é filho de Deus, se você tem entregue a sua vida, se você foi resgatado do seu pecado, redimido do seu pecado, foi reconciliado com Deus, meu querido irmão, eu quero que você entenda que você é comissionado por Deus. Você foi chamado por Deus para viver a sua vida engajada na missão. Não sei de que forma, há várias formas de você viver engajado nessa missão. Mas você é chamado para estar engajado na missão, viver a sua vida propositalmente, intencionalmente engajado nessa missão. Você foi chamado por esse propósito. Você deve viver em função disso. Se é para você ir, então vá. Se é para você ficar para contribuir, então contribua muito. Se é para você orar, então ore e ore muito. Se é para você mobilizar, então mobilize. Mas dedique a sua vida, vive intencionalmente, intensivamente nessa missão. Fomos chamados por isso, somos comissionados por isso, temos autoridade divina, temos mandamento divino para viver as nossas vidas assim. Ai de nós se cruzamos os braços, sentamos nos bancos, desobedecendo a comissão de Deus, o propósito pelo qual nós fomos redimidos, resgatados, restaurados a Deus, para agir intensivamente, intencionalmente na missão de Deus. Eles foram comissionados por Deus para pregar o Evangelho. Eles foram comissionados por Deus para ir. E aqui ele diz para não ir para os gentios nem samaritanos, só para o povo de Israel. Isso vai mudar depois. Entenda que isso é o primeiro estágio dos discípulos. Então, quando você vai no seu primeiro estágio, talvez você não deve ir procurar evangelizar muçulmanos. A sua primeira experiência missionária talvez deve ser no seu bairro. Talvez deve ser com gente com qual você identifica. As suas primeiras tentativas de pregar o Evangelho, você não deve pensar, então eu vou pregar o Evangelho na África, eu vou para Marrocos, eu vou para Afeganistão, e ali eu vou evangelizar, quando você nunca evangelizou aqui. Então você começa indo para o familiar, você começa indo para a cultura que você se identifica, e você começa a aprender e se desenvolver dessa forma. Mais tarde vão ser enviados até os confins da terra e foram de fato para lá. Mas esse é o primeiro estágio. Essa é a primeira experiência. Então vamos devagar. Mas vão lá e vocês vão pregar que o reino dos céus está perto. E queridos, essa é a nossa mensagem. Nós pregamos o Deus de perto. Todas as religiões do mundo apresentam um Deus que é longe. O judaísmo acabou apresentando um padrão de Deus de longe. Um Deus que não é acessível, um Deus que é muito longe de nós, um Deus que afasta de nós e que nós somos afastados dele, e que nós não podemos nos aproximar dele, e jamais ele iria se aproximar de nós. Um Deus longe, inacessível, e que nós somos inadmissíveis na sua presença.
Mas nós somos comissionados para pregar o Deus de perto. O Deus que veio e tabernaculou, arrumou a sua barraca aqui entre nós. Ele então veio habitar entre nós, um Deus de perto que aproximou de nós, que nos convida a aproximar dele. Nós não apresentamos um Deus longe, inacessível. Nós apresentamos um Deus que nos ama, que manda o seu Filho para morrer no nosso lugar, que quer a gente perto dele. E se você está aqui essa manhã sem o Senhor Jesus, se você ainda vê Deus como longe, hoje Ele te convida para chegar perto. Ele te convida para confiar na morte de Cristo Jesus como a sua única esperança para a salvação. E Ele perdoará o seu pecado e convidará você a ir morar com Ele eternamente na sua presença. Você, essa manhã, tem a oportunidade de ver o Deus de perto. E se você já foi aproximado de Deus pelo sangue da cruz, então você experimenta essa intimidade com Deus, você experimenta esse caminhar com Deus, e Deus comissiona você a pregar o evangelho do Deus de perto. É você chegar com os seus vizinhos, você chegar no seu lugar de trabalho e apresentar o Deus que é o seu amigo, o Deus que anda contigo, o Deus que morreu por você, o Deus que se reconciliou contigo, o Deus de perto, para que eles possam também estar próximo de Deus, ser reconciliados com Deus. Essa mensagem que nós pregamos. Os povos do mundo, eles adoram estrelas, lua, sol, coisas que são longe. Deus é longe, e nós temos o privilégio de proclamar que o reino dos céus está perto, acessível a todos nós pela fé no Filho de Deus. Essa mensagem que nós proclamamos, a mensagem do Deus de perto. Você não precisa viver assim, com medo de Deus. Você pode ser aproximado de Deus somente pela fé, acessível a todos nós. Você não precisa praticar boas obras, você não precisa se cortar, sacrificar seus filhos, você não precisa fazer todas essas obras que não valem nada. Você pode estar próximo de Deus pela fé em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que proclamamos. Foram comissionados também para praticar essa batalha espiritual. Eles foram dados autoridade sobre os demônios. Eles viram Jesus fazendo isso, todo mundo ficou espantado. E queridos, eu quero que vocês entendam que Satanás não quer que os povos saibam sobre o Deus de perto. E ele, ao aproximar Jesus de nós, quando Jesus veio, nós podemos ver que logo no primeiro dia do seu ministério, Satanás entrou em ação para tentar afastar Deus de nós. Graças a Deus ele não foi bem sucedido, mas ele não se aquietou nisso. E ele está fazendo tudo para manter a gente longe de Deus, manter os povos longe de Deus. E quando nós aproximamos esses povos para apresentar o Deus de perto, ele não fica feliz, ele não fica quieto. Ele não vai lá dizendo: os missionários chegaram aqui, então Deus te abençoe. Ele não fala assim, ele não faz isso. E aqui no ambiente como esse, a gente às vezes não entende a realidade da batalha espiritual. Esse julho eu cheguei numa comunidade ribeirinha,
com um dos nossos ex-alunos que está ali trabalhando numa cidade beira de um rio, comunidade beira de um rio. Tem uns 100 habitantes nessa comunidade, tem uma igreja lá. E eu estava viajando e paramos ali para almoçar, né? Missionário para em casa para poder comer, né? Aí eu cheguei lá e ele não estava. A esposa dele então falou: ele não chegou ainda, né? Estamos aguardando o almoço porque nós temos 4 jovens aqui na comunidade que a manhã toda eles têm manifestado o demônio. Ele está ali orando com eles e tudo. Aí depois de muito tempo ele chegou ali. E queridos, eu quero que vocês entendam que no campo missionário isso é uma realidade, não uma teoria. Que a batalha espiritual é real. Mas Deus tem nos comissionado, Deus tem nos dado a autoridade. É mais forte aquele que está em nós do que está no mundo. E nós podemos ir com confiança que nós fomos comissionados por Deus para avançar para esses lugares, pregar o Deus de perto. E mesmo que a resistência do inimigo esteja lá, pela graça do Senhor e no poder do Senhor, seremos vitoriosos. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não prevalecerão contra essa luz. Somos comissionados também para providenciar as necessidades. Onde havia leprosos, foram curados. Onde houve mortos, foram ressuscitados. Eles foram autorizados, comissionados para ajudar assim. E queridos, quando nós somos comissionados por Deus, Ele nos comissiona também para socorrer as pessoas. Pregamos o Deus de perto, participamos da batalha espiritual e nós suprimos, nós providenciamos as necessidades dos povos onde nós vamos. E há muita necessidade. Há muitos problemas sociais, a injustiça, o sofrimento. E nós estamos ali no nome do Senhor, com os recursos que o Senhor supre, para poder trazer alívio, para poder trazer socorro, para poder trazer esperança. E nós somos comissionados para fazer isso. É um pacote fechado. Somos comissionados por Deus para pregar a palavra do Senhor, para participar na batalha espiritual e providenciar as necessidades dos povos. Mas a gente percebe que aqui Jesus começa a trabalhar a vida deles. Ele começa a incentivá-los e começa a mostrá-los algumas coisas dentro deles. E quando Deus nos comissiona, Ele começa então trabalhando em nós mesmos, para a gente entender, para a gente estar engajado nessa missão, para a gente ir na missão, para a gente viver as nossas vidas de fato engajadas na missão, que a gente começa olhando o nosso próprio coração. E a gente precisa começar a abrir mão de algumas coisas que estão nos nossos corações. Então Jesus fala para eles, começando em versículo 9: Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrades, indagai quem neles é digno, e aí ficarai até vos retirardes. Jesus fala para eles: então vocês são comissionados, vocês vão para os povoados, e já que vocês vão,
Então, eu imagino que eles então, ok, Senhor, já que a gente vai, deixa-me ir lá arrumar mala, né? E Jesus diz, não. Você não vai pegar mala. Você não vai levar ouro, você não vai levar prato, cobre, você não vai levar nem mala, nem troca de roupa. Vocês vão com o que está na sua costa. Mais tarde ele mudou isso, mas eu quero que nesse primeiro estágio eles queriam entender o que todos nós precisamos entender ao ficar engajado na missão. Que a missão só avança, a missão só pode ser feita com fé no Senhor. Você não pode ir dizendo, não, eu tenho tudo resolvido. Está tudo programado, né? Eu não preciso de fé, né? Porque eu já supri tudo, eu já providenciei tudo. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em se mostrar forte na sua vida. Ele quer que você vá confiando nele. Essa oferta que vocês estão fazendo aqui é chamado propósito de fé. Não é para você olhar para o seu orçamento. Ok, então o aluguel é isso, luz é isso, então cabe no meu orçamento isso. Tá? Isso não é fé. Isso é contabilidade. Tá? Fé é você dizer, eu não tenho a mínima ideia como isso vai acontecer. Mas Deus tem colocado no meu coração, cabe no meu orçamento eu dar R$200 por mês. No meu orçamento eu posso ver isso. O que você pode ver não é fé. Quando nós somos engajados na missão, ele diz, confie em mim. Tenha fé em mim. A obra é minha. Então seja ousado, não apenas fazendo o que você pode ver. Tenha fé. Então se você está vendo 200, então pergunta ao Senhor, Senhor, eu estou vendo 200. Mas quanto é que o Senhor está vendo? E pergunta a Ele. E pela fé coloca aquele número. Diz, eu não estou vendo esse número. Mas pela fé eu vou. Aí não sei se você vai colocar então 300 ou 2.000. Não sei. Mas não pensa que fé é ver. Quando nós começamos PV Norte, meu pai, meu irmão, nós estávamos morando no norte dos Estados Unidos, 40 graus abaixo de zero, numa fazenda. Nós éramos fazendeiros. E eu sei que na sua mente vocês estão pensando, era fazenda, tinha terras, tinha posses, né? Era uma fazenda de vacas leiteiras, tá? Quando saímos da fazenda, saímos com as dívidas da fazenda pagas, né? E meu pai então deixou a fazenda e saiu com a fazenda sem nada. Só que depois tio Sam escreveu uma carta para ele e diz, não, essas dívidas pagas representam renda para você. Então você está me devendo, né? Então meu pai saiu da fazenda sem nada e com uma dívida com tio Sam, né? Que ele ficou anos e anos pagando essa dívida, né? Então Deus nos chamou para começar o ministério da palavra da vida no norte. A gente não tinha um tostão. A gente não tinha dinheiro. A gente não tinha recursos. A gente não tinha um monte de contatos.
mas tinha convicção que Deus nos chamou para aquilo. E pela fé nós vamos. Então nós pegamos as nossas famílias e nós mudamos para o norte do Brasil. E Deus tem suprido. Se 27 anos atrás alguém tivesse me apresentado uma lista de tudo que eu teria que comprar nos próximos 27 anos, talheres, pratos, copos, quilômetros de cabo de som, microfone, né? Não sabia que tinha que comprar tanta cabo de microfone, né? Parece que quebra toda hora, né? E tem que cobrar mais, né? Alto-falantes, cadeiras, mesas, saco de cimento, tijolos, telhas. Se alguém tivesse me dado uma lista com metade do que foi comprado, eu teria dito: é impossível, não vai dar. Mas aconteceu. E hoje nós temos um ministério lindo, uma infraestrutura incrível. Não somente em Belém, mas também em Itacoatiara. Nós temos um barco que vale mais de R$1 milhão. 2 barcos, 3 barcos. É impressionante como Deus tem suprido e trazido. Nós éramos em 6 pessoas. 2 semanas antes que nós inauguramos o ministério, Deus decidiu levar minha mãe. Então, éramos 6, Deus levou metade da nossa equipe experiente antes de começar o ministério. Estava então meu pai, missionário experiente, eu, minha esposa, meu irmão e sua esposa. Éramos então 5. No início desse ano reunimos todos os missionários da Palavra da Vida Norte. E somos em mais de 100. Pessoas que têm se dedicado a esse ministério tempo integral da sua vida. Deus dá pessoas, Deus dá recursos, mas Ele espera a gente ir pela fé, naquilo que você não vê. Eu imagino que vocês são como eu, especialmente com a minha esposa, né? Quando eu vou viajar com a Sandra, ela tem muitas perguntas, né? Nós vamos ficar onde? Onde é que vai ser onde nós vamos? Quando eu viajo sozinho, eu estou muito nem aí, né? Porque homem é assim, né? E eu cresci assim, eu durmo em qualquer lugar, então... Aí eu vou lugar, onde é que eu vou ficar? Não sei, mas se não tiver lugar, eu durmo na igreja, eu durmo debaixo da escada, para mim não importa. Mas ela quer saber onde a gente vai, onde é que a gente vai ficar. E os discípulos, eles são chamados, são enviados, são comissionados e diz: vá, confia no Senhor, não leva mala, e você não sabe onde você vai. Você vai confiando no Senhor. Quando você chegar lá, Deus proverá. Então, se você está ali dizendo: eu engajado na missão, eu indo para o campo missionário, eu não consigo ver como isso pode acontecer. Bem-vindo ao clube. Esse é o chamado mesmo. Você está muito bem qualificado então. Não é para você ver, é para você crer. Crer que Deus me chamou com missão. E eu sou engajado na missão de Deus. E eu não vendo como pode ser, eu não entendendo como vai ser, exatamente onde Deus me quer. Porque é ali que Ele age. Então a gente tem que ter fé no Senhor. E flexibilidade nas circunstâncias.
Não querendo que tudo seja direitinho, tudo prontinho, tudo esquematizado. Nós chegamos, vai ser assim, 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 e Deus leva a minha mãe. E com isso meu pai teve muitas dificuldades com essa realidade. Onde ele andava, ele via minha mãe, ele ficou muito abalado. E ele chegou um dia e disse: Gary, eu vou começar um ministério lá entre os ribeirinhos. Eu vou comprar um barco e eu vou lá evangelizar ribeirinhos. Eu vou começar um ministério de barcos ali. E você vai ser o diretor. Eu tinha 27 anos quando essa conversa aconteceu. A gente tinha um plano, né? Um plano estratégico para os próximos 10 anos. A gente gosta de plano estratégico. Não estou contra esse plano estratégico, desde que você pega o seu plano estratégico, abra sua mão e diz: esse plano está nas mãos do Senhor. Eu sei que não vai acontecer nada disso. Eu planejei, mas eu estou totalmente flexível. Eu estou achando que vai ser assim, 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 assim. Não vai ser. Não vai ser. Porque a obra do Senhor, as coisas acontecem não como você planejou, mas no final das contas acabam sendo melhor. Então você, como missionário, você tem que olhar dentro de si e perguntar: eu tenho fé no Senhor? Eu sou flexível diante das dificuldades? Sou flexível diante dessas situações? E ele diz aqui, versículo 12: ao entrardes nas cidades, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Precisamos entender que ao ser comissionado por Deus, nós vamos enfrentar sofrimento, nós vamos enfrentar barreiras, nós vamos enfrentar dificuldades. E a gente tem que ter firmeza diante disso. Você vai ter problemas, você vai ter pessoas. Você não pode imaginar que você chegando num povo, numa língua, numa etnia que nunca ouviu o evangelho, você chegar e diz: eu quero anunciar para você o Deus de perto. Os seus pais, os seus avós morreram adorando o Deus de longe, que não é Deus. Mas eu quero trazer para você um Deus de perto. Você não deve imaginar que eles vão dizer: obrigado por ter vindo. Muito bem-vindo aqui conosco. Eu estava aqui imaginando que tinha um Deus de perto. Não, eles vão dizer: não existe Deus de perto, não. O único Deus é aquele Deus de longe que meus pais, os meus avós adoraram. E esse Deus de perto que você está falando é papo furado. Não imagine que você vai ser bem recebido. Vai ter pessoas prontos para expulsar você, botar você para correr, e você tem que ter firmeza, dizendo: quando isso acontecer, então eu vou para outro lugar fazer a mesma coisa. Deus tem um povo preparado para mim. Você tem que ter firmeza diante dessas dificuldades, não imaginando que você vai chegar e todo mundo vai abraçar. Eu fiquei surpreso quando eu cheguei em Belém. Eu sou paraense, né? Nasci em Belém, saí com 9 anos de idade, cheguei como adulto, imaginando que os irmãos em Cristo iriam nos abraçar. Diz: oh, Gary, obrigado. A gente estava precisando do ministério como o PV aqui. E fomos nas igrejas divulgar: queremos implantar o ministério da Palavra da Vida aqui. Imaginando que as igrejas iriam dizer: ah, que bom, a gente está precisando de um ministério como esse aqui.
E muitas igrejas olharam para mim e disseram: nós não precisamos mais gringo aqui. Gringo? Eu sou paraense. Eu sou paraense. E tinha muitos irmãos em Cristo que falaram: é melhor você ir embora, nós não queremos vocês aqui. Você não pode imaginar que a todo canto que você vai como missionário, você vai ser abraçado, recebido. Você indo para o campo, você vai sofrer, vai ter dificuldades. É bonito a história do pastor Bittencourt. Engenheiro, tinha estabilidade, a sua família bem estabelecida ali, uma casa bonita, né? Sequinha, escolinha, saúde para os filhos, esposa e tudo. Ele vende tudo, pega um Toyota. Vocês sabem, a missionário, quando ele compra uma Toyota, não é um Corolla, né? É aquele bicho feio, grande, né? Que parece que foi inventado pelos russos, né? Que você anda assim, né? Então, é aquele Toyota que ele comprou, colocou a sua família e todos os seus bens lá dentro, e ele foi para o meio da aldeia, né? Com flexibilidade, e pode ter toda certeza que ele teve muita firmeza diante de muito sofrimento que está lá. Os índios, ao sepultá-lo, choraram, mas ao recebê-lo ali pela primeira vez, queriam expulsá-lo. Então, queridos, para a gente engajar na missão, ou ficando ou indo, nós precisamos entender que vai exigir fé, vai exigir que a gente tenha flexibilidade e firmeza. Porque não vai ser fácil. Agora, concluindo, nós precisamos entender que a cooperação de outros. Aqui, que nós não vamos para a missão sozinho. Que nós temos o privilégio de experimentar, né? Nós temos o privilégio de experimentar, ao ir no campo missionário, com fé no Senhor, a colaboração, a cooperação de outros. E começa com hospitalidade. Vocês vão lá, vocês vão dizer: eu estou aqui pregar o Evangelho. Alguém abre a casa para mim? Eu vou dormir contigo, vou comer contigo, eu vou morar com vocês um tempo. Dia vem, né? Há o privilégio de ter a cooperação de outros através de hospitalidade. Então, quando eu comecei como missionário, nós tínhamos um apartamento, nós saímos do apartamento, colocamos a malinha em casa, foi até a casa do sogro. Ele tem um porão na sua casa, eu guardei as minhas coisas lá. Eu passei 2 anos da minha vida basicamente vivendo num carro, num Escort, perua, né? Tem que ter mala, né? E eu fui viajando de igreja em igreja, compartilhando a visão que Deus tinha nos dado, procurando levantar sustento. E fomos hospedados em casa, em casa, em casa, em casa, em casa. Se você vai ser missionário indo para o campo, você se torna especialista em arrumar mala. Cada missionário ele tem um PhD em arrumar mala. Estou falando a verdade, né? Pessoas olham: não, isso não cabe nessa. Não, cabe com sobra, né? Você sabe levantar exatamente quanto é 23 quilos, né? Não cabe mais 100 gramas aqui. Como missionário, você sabe disso, você vive de mala. Mas você leva essas malas para casas de pessoas. E queridos, nós temos deixado família atrás, né? Nesses 27 anos que estamos no Brasil, da minha família eu tenho ainda vivo o pai, o meu irmão, e temos uma irmã.
Nesses 27 anos, nós 4 reunimos exatamente 2 vezes, em 27 anos. Eu tenho visto eles separadamente muito mais que isso, mas a gente todos juntos 2 vezes. Uma vez quando foi cirurgia do meu irmão, aí nós todos fomos para lá. E outra vez foi agora que quando o PV celebrou 25 anos, todo mundo veio para celebrar, né? A minha irmã veio. A gente abre mão de muita coisa em família. Vários sobrinhos casaram, eu não fui, né? Várias pessoas morreram, não pude ir, né? Várias coisas acontecem que dentro da sua família que você não participa. Mas em compensação, meus queridos, eu tenho casa ao redor do mundo, onde eu fico hospedado. Às vezes eu vou em igrejas, eles ficam competindo para ver quem pode hospedar os missionários, né? Eles querem receber a gente e tratam a gente de uma forma, né? A barriga fica grande por causa de tanta hospitalidade que a gente experimenta, né? Todo mundo traz a melhor coisa, o melhor prato, sempre tem sobremesa em abundância e vai, não, come mais, pastor, come mais, né? Você não sabe a próxima vez que você vai comer. Não, eu sei que mais tarde hoje a irmã fulano de tal, né? Queridos, eu tenho amigos com qual eu cresci, que eu olho para eles, converso com eles, eles experimentam solidão tremendo. Eu olho para eles, eu não tenho um amigo nesse mundo. Fora da minha família, eu não tenho um amigo. Queridos, onde eu vou, eu tenho amigos queridos, que abrem a vida comigo, eu abro a minha vida com eles. Pessoas que eu sei, se alguma coisa acontece comigo ou dentro da minha família, vem ajudar, vem socorrer. A gente experimenta a hospitalidade, a gente experimenta a generosidade dos povos. Eu tenho comido nos melhores restaurantes desse mundo. Eu tenho ido para eventos esportistas que eu jamais poderia ir. Porque pessoas dizem, não, o missionário está aqui, a gente tem que tratar bem. A generosidade do povo de Deus, a gente não faz sozinho. A gente tem a cooperação do povo nesse trabalho, querido, e é lindo, bonito. Uns anos atrás, acordei com a minha esposa em convulsão do meu lado. E ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro, que era maligno. E aí nós voltamos para os Estados Unidos para um tratamento, cirurgia, radioterapia, quimioterapia. E eu lá no cartão de crédito, tá, ok, tá, tem que fazer. E a gente não sabendo como iria acontecer, né? Mas tem que fazer, então vai. E a igreja de Deus entrou em ação. Aí uma igreja diz, vocês precisam de uma casa para ficar durante o seu tratamento. Nós temos uma casa aqui, fica aqui. Você precisa de um carro, esse carro é seu enquanto você está aqui. Você precisa de um celular, está aqui o meu celular, você usa enquanto você está aqui, pode ficar ali. Uma igreja diz, quanto é a despesa que você tem agora, né? Quanto é que você gastou no seu cartão de crédito até agora com esse tratamento todo, né? Aí eu falei, já está em torno de $15.000, né? Que além do que o seguro cobra. Ele diz, não, então está aqui $15.000, paga lá. E qualquer outro cheque, qualquer outra conta que vem, você só manda para nós, a gente paga. A generosidade do povo de Deus a cuidar. É um privilégio poder participar, é um privilégio poder fazer parte dessa obra cooperadora do Senhor.
E queridos, é uma grande oportunidade que nós temos, tanto para participar como para experimentar isso. Não perca essa oportunidade de viver engajado na missão. A gente olha para a missão e às vezes na conferência missionária a gente sai ali, né, levando algumas tapas, né? E a gente sai com a sensação de que eu preciso participar, né? É um fardo que eu preciso carregar. O pastor está me deixando com culpa se eu não faço. Queridos, não é isso. Eu quero que vocês tenham o privilégio de experimentar a oportunidade de viver essa vida de fé, de viver essa vida engajado na missão, porque é um espetáculo. É um privilégio enorme de fazer coisas que nunca sonhei que iria fazer na vida. E nós temos o privilégio de cooperar, de participar, de estar engajado nisso, viver as nossas vidas em prol de algo maior que nós, maior que esse mundo, engajado na missão de Deus. Deus é um Deus em missão. Ele comissiona você para engajar nessa missão. Ele convida você hoje a examinar a sua vida, ver se você realmente está vivendo por fé, com flexibilidade, com firmeza diante das dificuldades. E você ajuntar essa cooperativo, essa cooperação que é o corpo de Cristo. Nós somos privilegiados em poder fazer isso. Não perca essa oportunidade de fazer com que a sua vida vala a pena, engajado na missão de Deus. Pai, obrigado por ter nos resgatado, ter nos redimido, nos convidado, nos restaurado a comunhão contigo. Obrigado por ter chegado perto de nós, para que nós possamos viver eternamente na tua presença. Oh Pai, nos ajude a pregar a palavra do Deus de perto para os povos que precisam. E Pai, enquanto vamos, eu peço que nós possamos ter as nossas vidas fortalecidas com fé, com flexibilidade, com firmeza diante das dificuldades. E Pai, agradecemos o privilégio que temos de colaborar, de cooperar nessa missão que é tua, que é para a tua glória e para o nosso eterno bem. Rogamos em nome de Jesus. Amém.